A ressurreição é algo fundamental na nossa crença, porque se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa fé, a Bíblia fala que seria em vão, mas Ele ressuscitou. Então esse amor, mais uma vez eu digo, nos constrange a amar, a perdoar, a estar vivendo como Cristo viveu, a estar agindo como Ele agiu. Eu sempre cito, nesse tempo que eu fiquei aqui na Betel, eu sempre citava alguns filmes, e um deles é, no seu lugar, o que faria Cristo, né? O que você faria? Se todas as ações que nós fôssemos fazer, nós pensássemos, e Cristo iria agir assim? Cristo iria agir assim com a esposa? Cristo iria agir assim com o seu marido? Cristo iria agir assim com o seu patrão, com o empregado? No seu tratar, no seu lidar, na sua honestidade, negociando? Cristo iria negociar assim como você negocia? Então nós sempre fomos fazer algo, deveríamos pensar, e Cristo? Esse Jesus que eu digo que eu sigo, que eu sou constrangido pelo seu amor, Ele faria da mesma forma que eu estou fazendo? Ou será que eu estou nesse momento da minha ação, na minha atitude, eu estou desvirtuando o que Cristo quer que eu seja, ou como eu seja? Então Ele morreu por todos, para que agora nós vivamos para Ele. Isso é constrangedor, irmãos, mas isso toca em nosso coração, e a palavra de Deus, ela é uma espada que penetra em nosso ser, para que nós possamos realmente refletir naquilo que Jesus quer que nós venhamos a viver e como viver. Por isso que muitas pessoas vão em igrejas que a palavra de Deus ela é negligenciada, porque eles vão em igrejas onde a palavra ali pregada, ela massageia o coração, o ego das pessoas. É uma palavra só de bênção, e não é que bênção seja errado, não é que o Deus que nós pregamos aqui também não abençoa, não é isso. Mas que nós temos que saber que Ele exige de nós transformação de vida, e nós iremos chegar logo nesse ponto. Que nós sejamos uma nova criatura, que nós iremos agora para esse momento. Versículo 16, assim que nós daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. Quando eu olho para o meu irmão, eu não olho segundo a carne, pelos seus defeitos, as suas falhas. Eu tenho que olhar para que ele também é um filho de Deus, que ele também merece o meu perdão, que ele é merecedor que eu o ame. Assim como Cristo me amou, independente da atitude dele para comigo, independente de se ele me fez o bem ou o mal, eu tenho que amar. Então eu já não conheço mais segundo a carne, porque eu não vivo mais a carne. E Paulo fala sobre isso, ele diz, olha, eu sei que o querer fazer o bem está em mim, mas não efetuá-lo. Mas nem por isso nós devemos negligenciar isso, né? Então nós devemos buscar fazer o bem enquanto nós estivermos vivendo. Devemos fazer o bem a todos, independente de quem seja. Versículo 17. E assim, se alguém, e assim como? Se alguém. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todo o alguém que venha crer em Jesus, que venha ter essa fé, que venha se arrepender dos seus pecados, que reconheça que é um pecador, que peça perdão a Deus, essa pessoa vai ter o perdão de Deus e vai ter a vida eterna. Então todos, esse alguém, engloba todos que assim procedam, que ouçam essa palavra, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, que sejam constrangidos por esse amor, porque nós somos constrangidos constantemente, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu creio que vocês também. Isso acontece muito comigo quando eu respondo a alguém, quando eu faço algo para alguém, quando eu vou negociar com alguém. Eu sou constrangido a fazer de acordo com como Cristo agiria. Eu já falei para os irmãos, alguns mais próximos, toda vez que eu fui vender um dos meus carros velhos, antigos, né? Toda vez que eu ia vender para tentar comprar um outro, eu falava todos os defeitos que o meu carro tinha. A pessoa perguntava, mas olha, esse teu carro tem algum defeito? Eu digo, tem. Eu digo, se ele não perguntar, talvez eu não fale, mas se ele perguntar, eu tenho que dizer. Eu não posso dizer, não está perfeito. Ele não estava perfeito, então dizia, tem problema isso, tem problema aquilo, tem problema aquilo. Se você quiser comprar, você compra sabendo. O senhor me dá um desconto? Eu digo, dou.
Quanto? Assim, sim, negociou, fechou. Mas a pessoa comprou sabendo todo o defeito que tinha. Então isso, eu sou constrangido a fazer a coisa certa. Eu sou constrangido a falar a verdade. Esse amor nos constrange a isso. Nós não podemos dizer assim, não, mas é o meu trabalho, eu vivo de negociar, de vender, e por isso eu falo lá e eu sou desonesto por isso. Está errado, irmão. Está errado, nós temos que ser constrangidos por esse amor, ou então nós não estamos vivendo, como aqui diz assim, para que todo aquele que agora vive porque ele morreu, viva para ele, não viva mais para si. O mundo não pode mais fazer parte da nossa vida de maneira a vir nos controlar para nós agirmos e dizer assim, não, mas é a minha profissão. Certa vez, eu fui, há muitos anos atrás, inclusive o irmão Ramiro estava nesse trabalho. Nós fomos trabalhar num carnaval fora de época, e ele era o comandante da tropa, e eu era o comandante de um grupamento ali. E uma pessoa que estava lá, também de um outro grupamento, né? Os irmãos sabem que eu sou militar já da reserva também, assim como o Ramiro. Então, uma outra pessoa falou assim, eu sou crente, mas lá na rua eu desço o sarrafo. Eu digo, não pode ser assim. O policial só vai agir com a força se for necessário usar a força. Então não é porque eu estou trabalhando, eu vou descer o sarrafo nas pessoas sem necessidade, sem uma causa que venha a acontecer. Então o cristão ele tem que ser constrangido por esse amor de Cristo em todas as áreas. Eu falei de um militar, falei de eu negociando, mas vocês estão imaginando aí, eu creio isso, na vida de vocês, como vocês também já negociaram, como vocês estão vivendo e como vocês já agiram com alguém. Eu acredito que vocês estão nesse momento passando um filme na mente de vocês, dizendo assim, eu também sou constrangido por esse amor a viver para Ele, segundo Ele, e vivendo a vida que Ele quer que eu viva. É esse amor que nos constrange. E aí disse alguém, como eu já falei aqui, está em Cristo. O que é estar em Cristo? João no capítulo 15 vai dizer, justamente ali, as palavras de Jesus, que Ele é a videira verdadeira e nós somos o ramo. Ele diz que sem Ele nada podemos fazer, e se nós estamos nele, nós daremos muito fruto, quando nós estamos nele. Então, quando nós estamos em Jesus, e aqui o texto fala, e se alguém está em Cristo, se nós estamos nele, nós vamos dar fruto. É natural. E o texto lá de João vai dizer assim, se nós não estamos nele, esse galho não serve a não ser para ser cortado, vai secar e vai ser lançado para ser queimado. Então, o cristão, aquele que serve a Jesus, aquele que busca Jesus, que vive para Jesus, necessariamente ele tem que gerar, produzir frutos. Frutos dignos do Senhor. Então, nós devemos buscar estar nele, essa videira verdadeira. Nós fomos enxertados, nós somos esse ramo que estamos nele, temos que dar frutos, temos que viver para ele, da maneira que ele quer. Então, assim, se alguém está em Cristo, e nós cremos que estamos em Cristo, e todos aqueles que também estão nos acompanhando pela live, também são convidados a estar em Cristo, e aqueles que já também estão assistindo, mas que já estão em Cristo, nós possamos viver esse amor de Deus, que nos constrange, esse amor de Deus que é imensurável. Quando nós falamos lá de João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? É uma maneira que nós não podemos compreender. Nós amamos limitado. Nós dizemos que amamos, e falar que ama é tão fácil. Mas amar, demonstrar amor, viver esse amor, realmente é você negar-se a si mesmo, é você se negar para o outro. Quantas vezes que vocês que são casados, e eu também, nós não já deixamos de fazer o que nós queríamos para fazer aquilo que nossas esposas queriam, ou vice-versa. Quantas vezes, né? Nós queríamos alguma coisa assim, não, tá bom. Vamos deixar, vamos fazer o que ela quer, né? Estou até que já olhando para o João de Palara ali, assim, né? Então, quantas vezes nós já fizemos isso? Isso é amor, é atitude de amor, é ato de amor, é ceder, como dizia o nosso irmão Léo, nosso saudoso irmão Léo, meu cunhado, né? Ele dizia que amar não é só falar, é atitude, é você viver. E eu dizia para ele, não, é falar também. Falar é essencial, eu te amo, e atitude de amar. Então nós devemos amar, não só de palavra, mas também de atitude. É você se negar, é você estar sendo constrangido
em amor pelo outro. E Cristo fez isso para que nós sejamos ou venhamos a ser constrangidos. Então nós estamos em Cristo. Nós cremos que estamos em Cristo e nós sabemos que temos que produzir, gerar frutos em nossas vidas. Nós temos que ver essa igreja lotada. Deixar o pastor Paulo Vitor preocupado de aonde vai conseguir mais cadeiras de repente para acomodar as pessoas. Como? Sendo constrangidos por esse amor, para que nós venhamos a convidar pessoas, venhamos a evangelizar pessoas, venhamos a estar falando de Jesus para as pessoas, dos nossos vizinhos, nossos amigos de trabalho, de faculdade, de escola, para que eles também conheçam a Cristo e para que eles venham a viver esse amor de Cristo. Eles percebam que nós somos diferentes no nosso agir, lá no nosso trabalho, na faculdade, onde quer que nós estejamos. Você é diferente, você tem que ser diferente. É necessário que você seja diferente, não porque você vai forçar uma diferença na sua vida, mas vai ser natural, porque você agora, você não vive mais para você mesmo, você vive para Jesus. E quando nós vivemos para Jesus, nós vamos ver que nós vivemos diferente. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nova criatura. É novo. O termo já fala, nova criatura. Nós somos criados por Deus. E agora ele diz que nós somos nova criatura. Uma nova criatura, não é mais a mesma. Você não pode, se você era conhecido como sendo arrogante, você, homem, mulher, como sendo prepotente, como sendo brigão, como sendo desonesto, como sendo maldizente, e todos os defeitos que alguém possa ter, se você era conhecido assim, agora você não pode ser mais conhecido assim. Senão as pessoas vão dizer assim, olha lá o Jairo, eu descobri ontem que o Jairo é crente, que é pastor. Aí o outro fala assim, pastor que nada, rapaz, né? Então as pessoas vão dizer assim, se você for confrontado dessa maneira, o quê? Fulano é crente? Nunca. Mas se você for confrontado assim, olha, o que você tem de diferente? Que eu percebo que você é diferente. A pessoa te humilhou, falou mal de você e você tratou ela com mansidão, com respeito. Você tem algo que me chamou a atenção, o que é que você tem? Aí você vai dizer, olha, eu sou servo de Jesus. Ele vai dizer, logo vi, você tem algo diferente. E a pessoa vai querer ser assim como você. Ele vai dizer, não, eu quero ser assim também. E é isso que é ser nova criatura. Nós não deixarmos que a carne domine mais a nossa vida. O meu velho eu. E agora viver para Cristo. E eu dizer, não, eu tenho que ser constrangido por esse amor. Como eu já falei aqui, já no início, a amar, a perdoar. E foi por 2 anos que eu preguei nessa igreja falando sobre amor e sobre o perdão. Nós devemos amar incondicionalmente e devemos perdoar. Porque amar quem me ama, amar minha esposa, é fácil. Mas amar o meu inimigo, aquele que me odeia, já é mais difícil. Vamos ser honestos, né? Não precisamos ser hipócritas, não. Mas nós temos que buscar ter o amor de olhar para aquela pessoa e não sentir raiva, de olhar para ela e não desejar o mal para ela, e se for possível, se for necessário, fazer o bem quando for necessário. E ela vai perceber, como diz a palavra, que vai ser como pedras de fogo sobre a sua cabeça, brasas de fogo. Então nós somos constrangidos porque nós somos nova, nós somos um novo ser. Não somos mais aquela velha criatura. Não pode, não há como dizer assim, eu aceitei Jesus, eu levantei a mão, como alguns fazem ou dizem, né? Eu levantei a mão para Jesus e agora eu sou crente, e não houve mudança. Tem que haver mudança de mente, mudança de vida, mudança de atitude. Se não houver mudança, a pessoa, ele é um simpatizante, ele é uma pessoa que gosta de ouvir louvores, ele gosta de ouvir a mensagem, mas ele ainda não, ou ela, não se converteu, porque ainda lhe falta desejar ser uma nova criatura, abandonar vícios, abandonar práticas, para viver agora para Jesus, por aquele que morreu e ressuscitou por ele. Então, e assim, se alguém está em Cristo, nós falamos que quem está em Cristo, esse dá frutos, esse alguém, todos que creem em Jesus, esse tem a vida eterna, não irá perecer. E falamos agora que justamente
é nova criatura, ou criatura nova é, né? E ele segue dizendo, as coisas antigas ou velhas já passaram. Então nós não vamos lembrar daquilo que nós fazíamos com saudosismo. Ai, que saudade, né? De quando eu fazia aquilo que hoje eu entendo que é pecado. Olhar e dizer assim, dá vontade de fazer de novo. Não. Então as coisas velhas já passaram. Tem até uma música que fala assim, no mar do esquecimento do Senhor, né? Aí nova criatura eu sou, nova criatura. Então, nós temos que dizer, eu tive um passado, mas agora eu vivo para Cristo. Eu olho e eu digo, como diz Paulo aos Gálatas no capítulo 2, e até já foi um tema de aniversário da igreja, né, Vanessa? Já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu por mim, se entregou por mim, e porque Ele me ama, né? Que me amou e se entregou por mim. Então agora nós vivemos essa vida nesta fé. Não vivemos mais o meu eu, o que eu gostava de fazer, o que eu fazia por prazer, porque o pecado é prazeroso, o pecado ele é, ao nível humano, gostoso. Ele atrai, ele chama a nossa atenção, ele vem de uma forma que ele nos leva a cobiçar aquilo. Então agora esse pecado já não está mais enraizado em mim, porque eu não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sou uma nova criatura, eu sou templo do Espírito Santo de Deus que vive e habita em mim. Eu sou selado com o Espírito Santo, então eu não tenho forças para vencer o pecado, mas o Espírito de Deus que vive em mim, Ele me dará forças. Então nós temos que buscar forças em Deus para vencer esse pecado, porque as coisas velhas passaram. Eu não quero mais aquilo. Eis que tudo se fez novo. Novo. A minha vida agora é uma vida nova. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós somos batizados, nós fazemos a nossa profissão de fé. Muitos dizem assim, eu nasci agora. Eu nasci no momento que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. É o meu segundo nascimento. Aquele eu nasci no pecado, vivi em pecado. Agora eu nasci para Jesus, para uma nova vida. É um novo nascimento. É uma nova criatura. As coisas velhas, queridos, já passaram. Então, egoísmo, prepotência, maledicência, né? Lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 18 em diante, vai falar das obras da carne e o fruto do Espírito. Então, as obras da carne têm aquela relação, feitiçaria, idolatria e muitas outras coisas mais sobre as quais vem a ira de Deus. Mas amor, paciência, bondade, longanimidade, domínio próprio. Diz que esse é o fruto do Espírito. E sobre esse fruto do Espírito não há lei. Então nós devemos buscar, queridos, abandonar essas obras da carne, vivendo e buscando forças em Jesus. Eu disse aqui, nós não temos essa força. Coitado do ser humano que achar, não, eu sou crente desde que nasci na igreja, né? Então eu não tenho que me preocupar com isso, porque eu cresci na igreja, eu posso vencer. Vai cair rapidinho. Não, eu sou o diácono da igreja, eu sou o presbítero, eu sou o pastor. Ninguém, querido. Nós vivemos pela graça de Deus. Nós vivemos pela misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Nós somos salvos por essa graça, esse favor imerecido. Eu vi um pastor falando, não lembro o nome do pastor, mas ele disse, quem vai para o inferno, aqueles que forem para o inferno, irão porque merece. Merece. Porque não aceitaram a salvação em Cristo Jesus. E como diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte, e salário é aquilo que nós temos por merecer. Quando nós trabalhamos, eu trabalho, eu tenho direito ao salário. Então, se o salário do pecado é a morte, então se eu vivo pecando, eu tenho por direito a receber a morte. Mas ele diz, então, os que forem para o inferno vão porque merecem. Mas os que forem para o céu, vão sem merecer. É pela graça. Então não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz, é pela graça. É por esse amor de Deus que nos constrange. Lá no versículo 14, Ele amou, Ele morreu por todos, para que agora nós vivamos por Ele que morreu
e ressuscitou. Para que assim, se alguém está nele, sejamos nova criatura em tudo que nós viemos a fazer e viver. Então, nós iremos pecar, iremos errar, irmão? Iremos, isso é fato. Mas nós temos que ligar na nossa vida. Não, Senhor, me dá o discernimento de quando eu falar, de quando eu agir, de quando eu pecar contra alguém, que o teu Espírito me constranja para que eu venha imediatamente, o quanto antes eu venha a reparar o que eu fiz, o que eu falei, o modo que eu agi. É isso que nós devemos pedir a Deus em oração, para que realmente nós possamos ser constrangidos pelo Espírito. O Espírito faz isso. Quando nós fazemos algo errado, ele diz: olha, Jairo, está errado. Quando eu estava na ativa ainda, uma vez eu brinquei com os irmãos, lá no meu trabalho, na banda da PM, tinha muitos irmãos de outras igrejas. Batista só eu. Então eu brinquei com o irmão e depois que eu saí lá do trabalho para casa, eu imaginei, eu acho que eu feri o irmão, do modo que eu falei. E aquilo ficou martelando em casa. No outro dia de manhã, assim que ele chegou, eu chamei ele e digo: irmão, vem cá, você me perdoa pelo quê? Eu ontem falei assim, assim, assim. Ele disse: ô Jair, eu nem percebi que tu falou isso, está perdoado. Aquilo para mim foi um alívio. Ele nem percebeu, mas para mim foi um alívio. Então eu vivi assim, eu vivo assim, pedindo para que o Espírito Santo esteja me constrangendo naquilo que eu falo, nas minhas atitudes, para que quando eu faço ou falo algo, eu seja constrangido a meditar. Eu falei isso com fulano, e eu acho que ele pode ter ficado magoado. Já fiz isso algumas vezes com o Jonathan, né, Jonathan? Digo: Jonathan, você me perdoa? O que é, pastor? Digo: eu falei contigo assim. Não, pastor, o que é isso? Esse jeito do Jonathan, né, brincalhão, assim, sorrindo. Ele falou: não, pastor, tranquilo, não, fiquei com raiva não. Mas algumas vezes eu já falei com ele assim. Digo: Jonathan, você ficou chateado comigo? Ele disse: pelo quê? Né? Então, nós temos que viver assim, irmãos, porque nós falamos muita bobagem, às vezes nós brincamos, e às vezes a pessoa não está para brincadeira. Às vezes nós magoamos as pessoas sem nem perceber. Então, nós temos que estar atentos, porque nós somos nova criatura. E uma nova criatura não pode estar saindo por aí magoando as pessoas, ferindo as pessoas. Nós temos que dar fruto. Nós temos que agir conforme Cristo, por esse Cristo que morreu por mim, então eu tenho que viver para Ele. As coisas velhas de como eu fazia, eu agia, repetindo aqui novamente, sendo redundante, ficou para trás. Agora é tudo novo. As pessoas têm que conhecer, a mim e a vocês, e olhar para nós e dizer assim: eu vejo algo diferente em você. E isso para o bem, não para o lado errado. Você é diferente. Você é um patrão, mas você respeita os seus funcionários. Você é uma pessoa que trata bem eles. Né? Você é um funcionário, você sabe que trabalha para alguém, você respeita o seu patrão, trabalha com honestidade. E assim é a nossa vida. Temos que viver de acordo com esse nosso Senhor e Salvador. Ele quer que nós venhamos a agir dessa maneira, queridos, como nova criatura, em todas as áreas de nossa vida. E repito, iremos pecar, iremos falar algumas bobagens às vezes, mas temos que ter um discernimento, né, de dizer: não, eu tenho que reparar o que eu fiz de errado. E não é vergonha você chegar para alguém e pedir perdão. Uns têm vergonha de pedir perdão. Não, eu vou deixar minha mulher esquecer. Vai passar 1 ano, 2, ela vai esquecer isso aí. Mulher não esquece, tá, irmão? Já vou dizer logo: mulher não esquece, tá? Quem é casado, mulher não esquece. Pode passar 30, 50 anos, ela vai lembrar. Então é melhor você ir logo com ela e dizer assim: meu amor, me perdoa. Ela vai fazer aquela cara emburrada. Você vai falar e depois com o tempo ela vai te perdoar. Depois de uns 3, 4 dias, uma semana, ela te perdoa, tá? Mas faça logo de imediato. Não vai esperar que ela vai esquecer. Brincadeiras à parte, mas assim é a vida. Temos que pedir perdão. Não é vergonha. É um ato que Deus quer que nós façamos. Quando nós lemos a oração do Pai Nosso lá em Mateus 6, né? Pai Nosso que está no céu. Lá no finalzinho, versículo 13 e 14 vai dizer assim: se você perdoar, assim como Deus te perdoa, você perdoar aqueles que te ofendem, o seu Deus também irá te perdoar. Mas se você não perdoar aqueles que te ofendem, tampouco o teu Pai que está no céu irá te perdoar. Então o perdão de Deus para a nossa vida é condicional a que eu perdoe quem me ofende. Se eu sou uma pessoa que não perdoa, lá diz assim, que meu Pai que está no céu também não irá me perdoar. Se você não leu isso ainda, leia Mateus 6, ali eu não lembro se é o 13 ou o 14, mas vai estar lá, você vai ler e vai dizer assim: epa,
eu tenho que perdoar, porque se eu não perdoar, Deus também não me perdoa. Então, amemos, venhamos a perdoar, venhamos a pedir perdão, não é vergonha, é um ato que agrada a Deus. E vivamos como nova criatura que somos, porque nós estamos em Cristo, nós geramos, produzimos fruto. Porque se nós não estivermos nele, vivendo como ele, a sua palavra não estiver em nós, nós não iremos servir para mais nada, a não ser cortado, esse galho vai secar e será queimado, lançado fora. Então isso é para nós, para nos constranger, irmãos. A palavra de Deus, ela tem que tocar no nosso coração e dizer assim: eu preciso mudar. É isso que a palavra faz em nossas vidas. Eu preciso mudar a minha atitude, o meu jeito de ser. Preciso respeitar meus pais. Preciso agir com meus filhos com respeito, para que eles entendam o que eu estou falando, para que eles cresçam nos caminhos do Senhor. Então tudo isso engloba o estar em Cristo. Tudo isso engloba ser uma nova criatura. Então a salvação é para todo aquele que crê e recebe Jesus como Senhor e Salvador. Não, nós queremos também bênçãos, mas nós sabemos que, como diz lá em Deuteronômio 28, se nós ouvirmos a palavra de Deus e os seus mandamentos obedecermos, as bênçãos nos seguirão. Benditos seremos no campo, na cidade, ao deitar, ao levantar, o fruto da nossa colheita, o nosso gado, tudo será bendito. As bênçãos nos seguirão. Então, eu tenho que fazer o quê? Ouvir a palavra de Deus e obedecer. Obedecer. É isso que nos cabe fazer, obediência. Então, venhamos a crer em Jesus, em espírito e em verdade, de fato. Não somente dizer assim, eu sou um crente. Porque ser crente, até o diabo é, como dizem aí fora, né? Mas o diabo, ele crê e estremece. A Bíblia diz isso. Mas ele não obedece. Ele não obedece. Ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Então ele está constantemente. Nós possamos estar sempre atentos à palavra de Deus em nossa vida. Possamos realmente viver e sermos nova criatura. E vamos orar com o pastor Jairo, sentir a paz que ele traz para nós, incentivador da conversão a Cristo. Em sua oração ouvimos sua voz.